Primeiro livro do profeta Samuel, o filho de Ana, filho que Ana orou durante muitos anos. Gostaria que você abrisse 1 Samuel capítulo 16. Versículo 18 a princípio. Nós vamos ler, depois vamos ler mais alguma passagem também. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 16, perdão, versículo 18. Samuel 16, 18. Está escrito assim: Então respondeu um dos jovens: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e é animoso, ou seja, tem bom ânimo, e é homem de guerra, e é sisudo de palavras, e é gentil de presença, e o principal, o Senhor é com ele. Amém, querido? Graças a Deus. Pode se assentar por um instante. Se assente por um instante em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estávamos ontem lá em Sete Barras, na igreja, e junto com os outros irmãos, obreiros e pastores, estávamos lá e algo bem interessante, algumas coisas sempre nos chamam a atenção. E quando o bispo estava ungindo os irmãos, e o Senhor colocou algo no meu coração a respeito, principalmente do lugar onde Ele tem nos tirado e de lugar onde Ele tem intenção muitas vezes de nos colocar. É interessante, querido, que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos colocamos diante da presença do nosso Deus, nós enchemos a nós mesmos e ao nosso Deus de limitação daquilo que Ele quer fazer através de nós. E não é assim diferente, não foi diferente com os outros, não foi diferente com Moisés, não foi diferente com ali até mesmo não foi diferente com Jeremias, não foi diferente com Isaías e com tantos outros homens. Eles sempre colocaram algo diante de Deus, diante deles mesmos, sabe, quando olharam para si. Mas não é o homem, querido, que faz a obra de Deus, mas Deus capacita para que o homem ele venha realizar aquilo que Deus quer que faça. Quando o homem começa, querido, a andar por outros caminhos, é porque ele tentou assumir a direção com as suas próprias mãos. Quando o homem ele começa a tomar seus próprios rumos, é quando as coisas começam a dar errado naquilo que Deus tinha para fazer. E o homem ele começa então a entrar na frente de Deus. Os antigos falavam assim, né? Colocar o carro na frente dos bois, as coisas começam a dar totalmente errado. Mas é interessante, querido, que quando Deus ele mandou Samuel ungir Davi, algo bem interessante, porque Davi ele não estava num lugar de destaque, mas Davi ele estava trabalhando. Davi ele não estava, querido, exposto, não estava em uma vitrine. É interessante que 1 Samuel capítulo 16, no versículo 5, diz assim, a palavra do Senhor: E disse, e é de paz a sua vinda? Ou seja, o profeta Samuel foi sacrificar naquela cidade e por isso perguntaram isso. E vim sacrificar ao Senhor, disse ele. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé. É claro, essa foi uma estratégia para que Samuel não fosse, para que isso não ficasse muito estampado, muito claro, porque na verdade o que Samuel foi fazer foi ungir a Davi, mas ele usou o sacrifício como um pretexto para que pudesse ir em paz e isso não ficasse notório, para que isso não chegasse até Saul. E a Jessé e seus filhos convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura,
ou para a sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel e disse: nem é este escolhido do Senhor. Então Jessé fez passar Samá e disse: tampouco é esse escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes? Como quem diz assim, nenhum desses que você achou que fosse rei seria. O Senhor escolheu. Ou seja, Jessé também pensou isso. Deve ser um desses que o Senhor tem escolhido. Porque são esses que estão comigo, são esses que estão do meu lado, são esses que normalmente comem na mesa. Ou seja, nem sempre aquilo que nós pensamos que é, realmente é, querido. A palavra do Senhor diz que Deus escolhe as coisas vis para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Porque as que são, elas acham por si mesmas que elas são. As que são sábias, elas acham por si mesmas que são sábias e confiam na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, e aí o homem ele se engana. E aí olha só que interessante. Jessé ouviu tudo isso. E Samuel disse então a Jessé: acabaram-se os jovens, ou seja, acabaram-se os seus filhos? Então Jessé disse: ainda falta um menor, e eis que ele apacenta as ovelhas. E disse Samuel a Jessé: então envia e manda chamar, porquanto nós não assentaremos a roda da nossa mesa, ou da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele, e trouxe, e ele era ruivo, e era formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta e unge, porque este mesmo então eu tenho escolhido, porque é esse mesmo. Então Samuel ele tomou o vaso ali e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde então, a partir desse dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. Ou seja, algumas coisas aconteceram na vida de Davi a partir do momento que ele recebeu a unção de Deus para a vida dele. Porque Davi, querido, o trabalho dele era no pasto, cuidando das poucas ovelhas de seu pai. De repente você pode pensar assim: poxa, pastor, mas isso parece que não tem significado algum. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quem não valoriza a presença de Deus, quem não valoriza, querido, os momentos com Deus, quem não valoriza, querido, a vida que o Senhor Deus tem para si mesmo, amado, realmente imaginam tudo isso. Mas eu quero dizer para você, querido, que quando nós valorizamos aquilo que Deus nos dá, quando nós honramos, querido, aquilo que Deus nos dá, a presença do Senhor, ela nos acompanha o tempo todo, assim como o Espírito do Senhor não se apartou mais de Davi. Você acredita que isso tem importância na tua vida? Você acredita que isso tem importância no teu ministério? Você acredita que isso tem importância no teu chamado? Você crê que isso faz diferença? Não só faz diferença, mas é o que faz diferença e faz toda a diferença, querido. Assim como nós louvamos ao Senhor como um farol, apaga um farol lá dos navegantes, daqueles que navegam, apaga o farol para você ver que localização ou que referência que ele vai ter na noite que ele está navegando. Ele vai simplesmente para qualquer lado. Mas o farol ele é uma referência e eles se localizam por aquele farol, por aquela base. Olha que se você ver nesse aeroporto aqui mesmo, perto de casa, tem umas luzes que ficam brilhando assim de noite e elas ficam dando sinal. E de longe, os pilotos de avião, eles sabem que ali é um lugar para pousar. E quando eles vão chegando mais próximo, eles veem a claridade da pista, porque a pista é toda iluminada. E aí vai clareando cada vez mais, e assim como diz a palavra, que a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz do amanhecer vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até chegar no pouso tranquilo. A nossa vida diante do Senhor. Primeiro vem o brilho do Senhor na nossa vida. A partir do momento que o Senhor ele nos unge para alguma coisa. Você pode pensar assim: pastor, mas nunca ninguém derramou nada na minha cabeça. E o Senhor disse: achei a Davi, o meu servo, e com santo óleo ungi. Salmo 89,
versículo 20. Achei Davi. Por que Deus achou Davi? Os irmãos de Davi não precisavam nem procurar, eles já estavam lá presentes. Mas Davi, Deus foi atrás. Deus foi atrás de Davi lá no pasto. Quero dizer para você que, independente, querido, de onde nós estejamos, o Senhor sabe exatamente onde Ele pode nos encontrar. Você pode morar onde você tiver que morar, você pode estar onde você tiver que estar, querido. O Senhor sabe exatamente como é que Ele faz para nos encontrar e como é que Ele faz para que a obra dele seja realizada através da nossa vida. Porque isso quem faz é Deus. E a unção, querido, o que é a unção de Deus para a nossa vida? O que representa isso biblicamente falando para a nossa vida? A unção de Deus, amado, é nada mais, nada menos que a capacitação para o serviço. E ninguém recebe a unção, querido, por seu benefício próprio. Mas a unção de Deus é para o serviço de Deus, para nós servirmos a Ele da melhor maneira. A unção de Deus não é para o nosso próprio prazer. Para um dia você dizer, não, eu sou, ou para um dia você dizer, não, eu estou aqui porque eu não, querido. A unção de Deus é para o serviço de Deus e para que o nome do Senhor seja glorificado, para nós mostrarmos que quem faz a obra é o Senhor Jesus, é o Senhor nosso Deus. É por isso que cada coisa que o Senhor faz na nossa vida, nós precisamos testemunhar, precisamos testificar a respeito daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor está fazendo, para que o nome dele seja glorificado. Para que as coisas não pareçam que elas vão acontecendo simplesmente por um acaso, mas Deus precisa ser glorificado. O interessante é que a igreja, nos nossos dias, é interessante, a gente sempre conversa com uns pastores amigos nossos. Eu estava conversando com esses dias, minha esposa estava junto, eu achei até curioso. Dá a impressão que a gente vive em função do passado, aquilo que aconteceu no ano passado. Nós precisamos viver o nosso presente, querido, por mais que o passado seja bom, mas a palavra do Senhor diz em Provérbios que nós não podemos dizer que o nosso dia de ontem foi melhor do que de hoje. Isso não é sabedoria. Não há sabedoria nisso. O dia de hoje nós precisamos sim fazer melhor do que o de ontem. Nós precisamos fazer ele melhor. Porque quem faz melhor o nosso dia, querido, não é Deus, porque Deus já prepara o nosso dia. Quem faz melhor os nossos dias somos nós. Porque muitas vezes deixamos de buscar a presença do Senhor. Como eu sempre comento a respeito do domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Tem gente que não larga a cama por nada nessa vida. Se Jesus voltar às 7 da manhã no domingo, querido, o cara não vai. O cara fala, Senhor, volta às 10, às 10 eu vou. Ou a hora que doeu o meu corpo, eu levanto, Senhor, eu vou agora, Senhor, me desculpa, eu não vou levantar dessa cama nem para subir. Não vai, não vai. E é interessante, amado, que nós vivemos e nós queremos a novidade de Deus nos nossos dias. Agora imagine se alguém, num estado desse, vai levantar de madrugada para orar. Levanta, vai 500 vezes no banheiro, mas não dobra os joelhos para buscar a presença do Senhor. Enquanto o Senhor diz na palavra dele, no livro de Provérbios, que aquele que o busca de madrugada, ele encontrará. Ele vai encontrar, ele vai achar. Não pergunta por que de orar, não faça essa pergunta. Mas a palavra do Senhor nos dá a dica, então nós precisamos fazer. Então, querido, muitos valorizam ontem, valorizam o passado, querido. E muitos se achegam na presença do Senhor, mas eles não sepultaram a sua velha vida, porque valorizam o que estava lá atrás. Valorizam aquilo que aconteceu o ano passado, valorizam aquilo que aconteceu semana passada, o ano passado, aquilo que aconteceu há 10 anos. E a pessoa vive recordando, querido. Sabe? Eu conversava com um pastor amigo meu e ele dizia assim, alguém falando assim quando chegou na igreja. Procuro ter bastante ética para comentar assim, para não citar nomes, é claro. Mas ele comentou assim, puxa pastor, cadê a alegria da igreja? A igreja quando eu cheguei aqui era tão alegre. Bom, mas você que faz a igreja. Pastor, mas quando nós chegamos aqui os cânticos eram avivados. Bom, mas você que ministra o louvor. Você que está na direção. Você que conduz. Então, quer dizer, parte de você, não de mim. Eu continuo do mesmo jeito. E é algo assim interessante, querido. Mas o que acontece, querido? As coisas muitas vezes mudam porque nós mudamos. Sabe, querido? Às vezes alguém fala assim, e é interessante, eu amo os nossos estudos de terça-feira, porque a gente tem liberdade de conversar. Há um tempo atrás, já faz algum tempo, alguém disse assim, puxa pastor, mas Deus não fala com o homem como falava antigamente. Irmãos,
Deixa eu fazer uma pergunta para você. A que distância nós estamos do Senhor para que nós não venhamos mais ouvir a voz dele? A que distância nós estamos do Senhor? Para a gente ficar tirando lá a caixinha de promessa. Bom, papagaiado. Fica lá na caixinha de promessa. Isso é coisa de, desculpa a expressão. Não vou nem perguntar quem faz isso, mas é coisa de quem tem o que fazer. Não lê a Bíblia. Isso é coisa de preguiçoso, mano. Vai ler a palavra, mano. Caixinha de promessa. Eu vou pedir uma instrução para alguns irmãos. Eu vou me esforçar para isso. Eu vou fazer umas caixinhas. Nós não vamos vender. O Lucas vai me ajudar, o João vai me ajudar, alguns irmãos aqui vão me ajudar. Vamos trabalhar nisso. Nós vamos fazer uma caixinha de compromisso. Tá bom, Lucas? Vamos separar os textos. Tá bom, João? Vamos procurar lá os versículos. Nós vamos fazer a caixinha de compromisso. Sabe por quê? Porque quando você tira ali um compromisso que você precisa ter com Deus, a promessa de Deus vai te acompanhar. Você não vai precisar mais da caixinha de promessa. Glória a Deus. Você assume o compromisso, a promessa te acompanha automático. Você fica na ilusão da promessa, você esquece o compromisso de Deus. Então vocês vão me ajudar em nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus por isso. Então, querido, o povo estava, voltando lá, o povo está voltando do passado, dá a impressão que o povo está voltando, e interessante, querido, que isso dificulta a pessoa de buscar a presença do Senhor, porque nós não vivemos de passado, nós vivemos de presente. Nós, querido, podemos fazer, querido, a nossa vida diante do Senhor ser uma vida plena, ser uma vida, querido, de comunhão com Deus. Quantas pessoas, querido, chegam na presença do Senhor, e elas chegam e elas estão ali e tal, e dá a impressão que quando elas saem do mesmo jeito, querido. É difícil, parece que uma lágrima descer dos olhos da pessoa. A pessoa chora pelo filho, chora pela mulher, chora pelo marido, chora pelo parente, mas às vezes tem dificuldade de chorar na presença de Deus. O olho parece que fica seco, um negócio assim estranho, ressecado, sabe? E às vezes é difícil derramar uma lágrima na presença do Senhor, sabe, querido? É algo assim interessante. E o profeta derramou a unção, o óleo da unção sobre a cabeça de Davi. Guarda essa palavra no teu coração. O Espírito Santo do Senhor não se apartou dele desde aquele momento. A presença do foi com Davi por causa do óleo que foi derramado sobre a cabeça de Davi. Amado, eu quero ser bem breve nessa manhã. Daqui a pouco vamos ter um tempo de oração, um tempo mais estendido para orar. Quero ser bem breve com você. Mas a unção de Deus, amado, ela tem alguns benefícios. Ou ela tem os seus benefícios. A unção de Deus, ela nos dá ousadia. Ela nos dá ousadia. A unção de Deus, ela nos capacita para a obra que Deus quer fazer através de nós. A unção de Deus, querido, ela abre os nossos olhos espirituais e nós paramos, nós deixamos de ver exatamente como as pessoas veem, e nós começamos a ver além, como a maneira que Deus quer que nós venhamos a enxergar. A unção de Deus, querido, sobre a nossa vida nos faz ser diferentes, querido, nos mostra um outro lado da história, nos mostra um outro lado da obra de Deus. A unção de Deus sobre a nossa vida. Você já enxergou esse outro lado? Ou você continua enxergando o lado natural? O lado que talvez você esteja acostumado a enxergar. Sabe, querido? Muitas vezes mostrar que toda pessoa ela recebe a unção. Existe uma mudança na vida dela. Existe uma mudança de comportamento. Existe o próprio corpo da pessoa, querido, ele sofre uma mudança. Ele fica assim meio que... Vou usar a expressão que o mundo usa lá fora. Expressão mundana, claro. Ele fica meio bobão assim para as coisas de Deus. O Espírito Santo pende ele para as coisas de Deus. Porque, irmão, existem, claro que não aqui no nosso meio, por isso que você está aqui nessa manhã, mas existem pessoas, irmãos, que não conseguem, a gente até comenta sobre esse assunto, que não conseguem falar das coisas de Deus quando acaba o culto. O assunto já muda totalmente. Tem pessoas que não conseguem falar das coisas de Deus do portão para fora, não conseguem falar, o assunto já é outro. No trabalho não conseguem falar das coisas de Deus, com os amigos não conseguem falar das coisas de Deus, o assunto é outro. Sabe? E é interessante, querido, que o propósito da unção de Deus para as nossas vidas, querido, é exatamente esse.
mostrar o outro lado da história, aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas, é aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, amado. É interessante, amado, eu não quero parar muito nessa questão, mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus ele ungiu, é claro, a mão dos homens, ele ungiu a Saul como profeta, como rei. Você pode pensar assim, mas Deus ungiu, Deus mandou ungir, mas Saul vacilou, Saul vacilou, está até misturando os nomes, até mixando os nomes, mas Saul vacilou, Saul errou, Saul pereceu. A unção de Davi e a unção de Saul foram diferentes. Você sabia disso? Saul ele foi ungido com um vaso de óleo. Saul ele foi ungido assim. Os homens pediram para que Saul fosse ungido. Deus mandou a escolha? Escolha então. Foi escolhido. Mas a unção de Davi foi diferente. A unção de Saul foi com aquilo que foi feito pelas mãos dos homens. Um vaso ali, de óleo, derramado sobre a cabeça dele. Já começou a obra humana. Mas a unção de Davi foi diferente. Foi com o chifre do animal ali cheio de azeite. Ou seja, não é obra humana. Porque até quem fez o chifre do animal foi Deus. Então veio totalmente de Deus aquilo que ele tinha para a vida de Davi. A obra na nossa vida, na minha vida, na tua vida, não pode ser humana. Senão ela perece com o tempo. Só a gente começa a sacrificar coisas que Deus não quer que sejam sacrificadas, começa a fazer coisas no tempo que Deus não quer que seja feito. Assim como aconteceu com Saul. Mas Davi reconhecia Deus, tinha os seus erros, mas ele sabia se chegar diante da presença do Senhor e reconhecia cada vez que era repreendido por Deus. E o temor dele era: não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença. Algumas pessoas talvez poderiam dizer, querido, muitas vezes dizem no nosso meio: puxa, quando eu não tinha trabalho nenhum na igreja, eu tinha mais liberdade, eu ia para onde eu queria, eu vivia a vida como eu gostaria de viver, eu ia para tantos lugares fazer tantas coisas. Agora eu tenho uma atividade, eu tenho um trabalho na igreja, eu fico preso nisso, eu me prendo tanto a isso e... Deixa eu falar para você aqui. Isso é imaturidade. Isso é estar olhando para a vida velha. Lembrando que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas ela pertence ao Senhor. Nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Você quer descobrir o segredo da tua vida? Você quer descobrir o sentido da tua vida? É quando você conhecer ao Senhor Jesus, no relacionamento íntimo com Ele. Então, como se eu disser assim para o Senhor: a minha vida era melhor ontem, é porque ainda não conheço ao Senhor Jesus, é porque ainda a minha vida não tem sentido, é porque ainda não descobri a Jesus exatamente como Ele quer que seja, como Ele quer que eu realmente venha conhecer Ele. É porque a minha intimidade com o Senhor, ela querido, está assim, pouco devagar, está caminhando muito lentamente. Aquilo que existe no casamento, marido e mulher, existe uma intimidade. É claro, além de existir aliança, existe um momento de intimidade. Na intimidade a gente descobre, a gente reconhece e conhece realmente como a pessoa é. A nossa vida com Deus, nós conhecemos a Deus na nossa intimidade, nos nossos momentos com Ele. É por isso que nós falamos, irmãos. É bom esse tempo de nós estarmos aqui, claro. É interessante, é muito bom nós estarmos na presença do Senhor, é claro que é bom. Mas quando você faz aquilo que Jesus falou para você fazer, você entra no teu espaço e você fecha a porta e você fala com o teu Deus que está em oculto. Não existe nada igual. Não existe nada comparado. Existem momentos maravilhosos nossos na presença do Senhor, de adoração, de louvor, de tempo com Deus, que dá vontade de estender isso até não sei que horas. E se você falar que durante o culto, eu não vejo a hora de se acabar, desculpa, mostrar a carne. Isso não é atitude de Deus, porque a palavra do Senhor mesmo diz: não te apresse os teus pés para sair da casa do Senhor. Meu Deus, não apresse os teus pés. Isso vem da carne. Pastor, mas eu estou com fome. Não falei que vem da carne? Que o espírito, a alma tem sede de Deus e fome de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Porque às vezes nosso espírito está com fome e sede em casa, a gente não lê a Bíblia. Você vê que coisa da carne. Precisamos entrar na atmosfera espiritual para descobrir aquilo que Deus quer da nossa vida. E nós chamamos isso, queridos, de maturidade. A unção de Deus para a nossa vida, ela nos traz maturidade. Fala comigo, unção. Fala mais forte, a unção de Deus para a minha vida traz maturidade. O apóstolo Paulo diz, querido, que quando era menino fazia as coisas de menino, corria como menino, mas quando passei a ser homem, deixei de lado as coisas de menino. Maturidade na presença de Deus. Saber o que Deus quer para a minha vida. E isso não basta. A partir do momento que eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu vou trabalhar em função daquilo que Deus quer para mim. Sabe? Pastor, eu sei o que Deus quer para a minha vida, mas vou deixar para lá, eu já sei. Não basta. É obra morta. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que seja feito na minha vida. Eu preciso cumprir a palavra de Deus na minha vida. Quando eu sei a vontade, significa que Deus quer que aquilo se cumpra em mim. Você sabe a vontade de Deus para a tua vida? Ou existe uma interrogação naquilo que ainda você tem com Deus? Eu não sei se eu realmente sou isso, se eu realmente sou aquilo, se eu quero fazer tal coisa, se eu quero fazer aquilo, se eu quero... Não sei, pastor, qual é o meu chamado? Um dia perguntaram para um pastor amigo meu, pastor, qual é o meu chamado? Sabe, irmãos? Se você não conhece aquilo, que aquele quem te chamou, para que ele te chamou, Jesus passava diante dos discípulos e dizia, vem e segue. Eu não vi, interessante que eu nunca vi nenhum discípulo perguntar para ele, Senhor, para que o Senhor quer que nós venhamos a te seguir? O mestre, ele vai discipular, é assim, o mestre discipula e os discípulos são seguidores, possivelmente vão fazer a mesma obra do seu mestre. Possivelmente. Por que nós somos discípulos? Por que nós somos aprendizes? Ou seja, mas tudo isso, querido, nós conseguimos quando nós buscamos maturidade. Aí então o Senhor, ele começa a nos moldar, ele começa a nos modelar exatamente como ele quer que nós venhamos a modelar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É tão difícil o tal do molde, ou entrar no molde de Deus, é tão difícil entrar no molde de Deus. Sabe, você já viu pessoas que trabalham assim com molde, espécies de molde? Tem as irmãs que trabalham assim com molde, fazem o trabalho das crianças, põem o molde assim em risca, né? Faz trabalho com as crianças, mas tem os moldes que se fazem trabalhos assim com barro, gesso. Assim, eles pegam aquele negócio assim que não tem nem forma, vai endurecer daqui a uns tempos, mas não tem nem forma, ele pega e põe lá e acerta e vai forçando para tapar os furos, para não ficar ali furinho nenhum, nem espaço vazio nenhum, e molda depois, dá aquela limpada assim por cima, sabe? Para não ficar rebarba, nem nada sobrando, e quando aquilo seca, aí se tira da forma, aí fica no molde que a pessoa quer. E depois que se tira do molde, não basta, não é o suficiente. Depois tem outro processo, tem o processo de lapidação, porque tira do molde, por mais que seja limpo o molde, mas quando se tira tem as rebarbas. E as rebarbas podem machucar, as rebarbas podem ferir aqueles que vão manusear, aqueles que vão estar próximos pelo menos. Aí depois se tira as rebarbas, sabe? E depois que tira as rebarbas e vê os cantos vivos, né, aquilo que pode ferir, machucar até mesmo. E aí então está quase pronto. Aí depois vem a pintura, vem o acabamento, tem aquele processo de fazer que fique mais bonito, né? Porque até então é só aparência. Nossa vida na presença de Deus é exatamente assim. Primeiro entramos no molde do Espírito Santo. Ele nos molda. Quando saímos desse molde, achamos que já somos alguma coisa. Não somos, não. Nem vamos ser, o Senhor é. Mas Ele começa a tirar as arestas, Ele começa a tirar as rebarbas, sabe? Toda aquela coisa grosseira que a gente lembra disso, né? Rebarba, aresta, Ele começa a tirar de cada um de nós, para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos feitos assim como Ele quer. Depois Ele começa a dar o acabamento. Acabamento, às vezes uma pinturinha, às vezes um ajustezinho, sabe? Não sei que fase, que etapa você está de ser usado na presença de Deus. Não sei se você ainda está lá no molde, não sei se o Senhor está tirando suas rebarbas, não sei se você já está na fase do acabamento, ou não sei se você já está exatamente pronto.
Eu só sei que essa é a obra que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Essa é a obra que Ele tem para fazer através de nós. Mas nessa obra não pode ter nada de nós. Não pode ter nada. Pastor, mas isso é meu, então? Não. Então volta para o molde. Sabe qual é a questão? A questão é que às vezes a gente está tanto tempo na presença do Senhor, a gente acha assim, não, Senhor, eu já estou pronto. Não. É que a gente está voltando todo ano a gente volta para o molde. Porque a gente já acha que está pronto. Não, querido. É que as rebarbas às vezes não saíram. Às vezes ficou de uma maneira que o Senhor não quer ir embora, o molde seja dele. Às vezes a gente sai do molde e acaba se deformando com os nossos próprios costumes, com a nossa própria maneira de ser. Como por exemplo, nós comentamos a respeito do dia. Todos os dias são dias do Senhor. Seja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias são dias do Senhor. E todos os dias nós entregamos diante do Senhor. Porque Ele pertence a Deus. O sábado não é o dia da família. O domingo não é o dia da família. Todo dia é o dia da família. Todo dia é dia de nós amarmos. Todo dia é dia de nós adorarmos. Mas todo dia é o dia do Senhor. E entre família e Senhor é aquilo que prevalece na nossa vida. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo na nossa vida Ele vem acrescentar a partir do momento que nós buscamos o princípio de Deus, buscamos o reino de Deus. Nós vemos muitas famílias, querido, destruídas e totalmente desajustadas, querido, porque não têm buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Têm recebido algo que foi derramado sim sobre as suas vidas, mas até mesmo como o Saul, querido, tem buscado seus próprios caminhos, buscado seus próprios interesses, e acabou, de certa forma, saindo do molde e desfigurando. Só quando é que a pessoa começa a desfigurar? Cada vez que ela toma uma atitude que não agrada a Deus, ela não busca o conserto. Porque se você saiu do molde de Deus, querido, e você começou a desfigurar, mas você buscou o conserto de Deus, o conserto do Espírito, o próprio Espírito Santo vai colocando as coisas no lugar. O que acontece? Você não precisa voltar lá para o final da fila. Você não precisa voltar lá para o final da fila. Para começar tudo de novo. E sabe por que Deus ele fala a respeito do vaso ser quebrado? Lá no livro do profeta Jeremias. Porque quando não dá mais para modelar mesmo, vai ter que quebrar e voltar para o molde. Tem que voltar. Mas existem vasos que são maleáveis. Ainda dá para trabalhar. Sabe? Os vasos que são enrijecidos, são endurecidos, não dá. Tem que quebrar e fazer de novo mesmo. Amolece de novo. E volta para o molde. E às vezes a gente pensa assim, tanta coisa, né? Senhor, por que as coisas não mudam? Por que, Senhor, as coisas não acontecem? Por que isso? Por que aquilo? Por que tal coisa? Porque sempre tem que quebrar para que o Senhor possa fazer algo novo. Mas, querido, se o Senhor ele simplesmente nos moldar, nós vamos ganhar, querido, na presença de Deus. Porque imagine você, irmão, cada vez que você chega lá na frente, alguém fala para você, volta lá para o final da fila. Chega lá na frente, não, volta lá para o final da fila. Irmão, até quando vai um negócio desse? Até quando vai? O tempo passa, a obra do Senhor, querido, ela não espera. Os sinais, querido, eles estão aí. O Senhor, querido, Ele conta conosco. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. É por isso que Ele nos chamou. Ele conta conosco. Pastor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão isso. Não esquece a conversa. A obra não é nossa, querido. E quem mandou fazer é grande. Isso que importa. Quem mandou fazer algo através de nós, querido, Ele é grandioso, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que está dando o respaldo para cada um de nós. Nós temos tantos projetos, tantos trabalhos para fazer aqui nesse lugar. Mas eu quero dizer algo para você. Se eu disser para você que ainda não estamos maduros para aquilo que Deus tem para a nossa vida, o que você acha disso? Ainda não estamos maduros para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nesse lugar até mesmo. Ainda não estamos maduros o suficiente. Ainda amamos mais algumas coisas do que a Deus. Ainda amamos mais a nossa cama, querido, e nosso cobertor, do que meia hora, pelo menos, na madrugada com Deus. Ainda amamos mais os nossos benefícios do que os benefícios que o Senhor tem para preparar para cada um de nós. Nós amamos mais a nossa certeza do que aquele momento de oração. Senhor, prepara, Senhor, meu dia de amanhã, porque nem sei como é que vai ser amanhã. Mas eu creio que vai ser exatamente como o Senhor preparar, porque de mim mesmo ele nem vai existir. Nós não amamos isso porque isso é tão incerto. Nós preferimos amar a nossa certeza.
Nós amamos mais a migalha que nós temos na nossa mão do que a grandiosidade que o Senhor tem nos dado através da promessa dele, porque promessa nós precisamos crer e nós não vemos ela. Fé é a certeza, querido. Mesmo você não vendo, mas você crê no Deus que te prometeu, que Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele tem falado. Deus tem prometido. Nós precisamos lançar nossas vidas nos braços do Senhor. Como uma criança faz com o pai, se o pai não segurar, ele vai se esborrachar no chão. Nós precisamos lançar nossas vidas diante do Senhor. Não simplesmente caminhar com Ele, mas mostrar que nós confiamos nele, que Ele é a nossa confiança, que Ele é o motivo de tudo aquilo que nós fazemos e que Ele é o motivo de tudo aquilo, querido, que nós recebemos, e o fato de nós estarmos onde nós estamos é porque o Senhor é conosco. Irmão, quando nós falamos, só para encerrar, quando nós falamos a respeito de unção, irmãos, não é simplesmente algo derramado sobre a cabeça da pessoa, eu te unjo. Sim, também, mas não se resume somente a isso. Deixa eu dizer isso para você. A unção, irmãos, é espiritual. O profeta fazia algo ali, amado, mas Deus confirmava no céu. Deus confirmava no céu. O profeta derramava o azeite, Deus confirmava que, olha, alguém está sendo ungido, o Espírito Santo vai lá, a obra através da vida dele vai ser diferente. A unção é algo espiritual. Porque quantos já viram na Bíblia, se você viu, você me mostra, por favor. Quantos já viram na Bíblia alguém ungindo Jesus? Quantos já viram? Batizando, sim, João Batista, e também para se cumprir a palavra. Mas quantos já viram alguém derramando com um chifre ou com alguma coisa, alguém derramando um óleo sobre a cabeça de Jesus, para que ele fizesse a obra? Alguém já chegou a ler isso na Bíblia? Depois você me mostra, quero conferir de perto. Mas olha só, em Atos capítulo 10, verso 38, está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem que ungiu a Jesus? O próprio Deus. A unção, ela vem de onde? A confirmação vem de onde? Vem do próprio Deus. O óleo não foi derramado, mas foi confirmado por Deus na vida do Senhor Jesus. Você já sentiu alguma coisa assim diferente na tua cabeça? Para você fazer a obra de Deus? Você já olhou para aquilo que até então parecia ser um obstáculo, mas você olhou e falou assim: não, Deus vai me ajustar nesse negócio aqui. Porque Ele que mandou. Você já se viu nisso? Amém, querido? Amém, amada? Então, querido, conceitos de unção, investidura, eleição. Investidura, foi investido, eleição não era e passou a ser, nomeação, recebeu algo da parte do Senhor, capacitação, revestimento espiritual. Revestimento espiritual. Nós sempre falamos a respeito de hierarquia, aquilo que é espiritual. Quem está liderando sobre você? O que está sobre você? Você sabe quem é que está liderando sobre você? A unção que está sobre a pessoa, automaticamente, quando você se coloca debaixo dessa autoridade, dessa pessoa, automaticamente você herda aquilo que tem na pessoa. Sempre comentamos a respeito disso. Você sabe quem é sobre você, quem põe a mão na tua cabeça, quem abençoa você, você sabe quem é que faz isso? Isso é muito importante. Não basta simplesmente você ter ou você ser algo de Deus, mas quando você se coloca debaixo da autoridade de alguém, aquilo que está sobre a pessoa possivelmente esteja sobre você também. E essa é a importância de nós conhecermos aquilo que é de Deus e separarmos aquilo que não pertence a Ele. Essa é a diferença. Então, só para encerrar, querido, só para encerrar essa palavra do Senhor, em Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo 11. E o mesmo, Ele mesmo, o Senhor mesmo, Ele nos deu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores, outro para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos meninos inconstantes, sabe, querido, levados por toda a roda, por todo o vento de doutrina, por enganos de homens que por astúcia enganam fraudulosamente, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Amém, querido? Você crê que a unção de Deus é importante sobre a vida da pessoa? Você crê, querido? Então, querido, não veja e nem despreze a você mesmo, querido. Nem despreze a você mesmo. Tem gente que, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você se despreza, quem é que você vai imaginar que vai um dia honrar você? Se você mesmo se despreza. Não é para você se vangloriar, mas é para você valorizar aquilo que existe dentro de você, porque foi Deus que colocou dentro de você. Se Deus colocou algo dentro de você e valorizou isso, querido, Deus não é um Deus sem propósito. Então, querido, valorize isso dentro de você, irmãos. Para nós valorizarmos aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Primeiro passo, querido. Quando é interessante, é inevitável a gente fazer uma comparação, a gente não comparar com o trabalho. É inevitável, porque a nossa vida, metade é lá. Mas é interessante que quando a gente está em algum lugar assim, e alguém nos manda fazer alguma coisa, diferente daquilo que é de costume nosso. Interessante, o fulano ele manda fazer, daqui a 10 minutos ele passa lá. Passa lá para ver se está fazendo alguma coisa. Se já começou pelo menos. Se não começou, passa uns 10 minutos o fulano passa. Chefe passa lá. Depois de uma meia hora, ele passa lá e depois passa de novo para ver se acabou e como é que foi feito. E a gente precisa fazer com excelência, que depois o sujeito ele vai olhar, vai verificar. Sabe uma coisa? Primeira coisa, quando nós valorizamos aquilo que Deus tem nos dado, nós, é claro, procuramos fazer aquilo que é melhor. Nós precisamos procurar fazer aquilo que é melhor para Deus e para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O que é melhor para Deus é aquilo que Ele tem pedido, da maneira com que Ele tem pedido e da maneira com que Ele quer que faça. Naquilo que Deus tem colocado no teu coração, querido, naquilo que você tem aqui, só temos liderança, só temos pessoas que têm um trabalho na obra de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Naquilo que Deus tem colocado, querido, no nosso coração, no teu coração, querido, faça o melhor para o Senhor. Por mais que as pessoas não estejam vendo, vou começar lá de fora. Se na recepção, seja a pessoa que, sabe, querido, imagine você chegando num lugar, como você gostaria de ser recebido? Uma peixeira do lado aqui, alguém pegando a tua mão falando, e aí, entra logo para dentro, procura um lugar lá, se você encontrar você senta, senão fica de pé, bota o pé na parede. É assim que você gostaria de ser recebido? Alguém estende a mão para você e fala, aqui, segurando a tua mão, entra logo aí, porta aberta, posso entrar, porta aberta, para que serve porta aberta? Não, você cumprimenta, você dá paz à pessoa, abençoa ela em nome de Jesus, dá uma palavra, um sorriso, chama ela para dentro, se possível, procura um lugar para ela. Senta aqui, você quer sentar na frente ou atrás, eu procuro um lugar para você. Senta aqui, você vem de trás. E a gente vai dar uma lista. A gente tem aí um documento do ministério, tem todos os dados de todos os irmãos, a gente vai estar passando para a gente refazer, porque alguns telefones mudaram, alguns endereços mudaram, a gente não tem os dados. A gente às vezes tenta encontrar o irmão, não consegue, e a gente tem essa dificuldade. Então a gente vai estar passando novamente, ali vai estar endereço, tudo, data de nascimento, tudinho. A gente vai estar passando para os irmãos para a gente ter um controle melhor. Quando a gente quiser, para algum dia não ligarem para a gente e dizer assim, o irmão morreu, você fala assim, poxa, mas eu nem sabia. Porque o irmão ficou meio seguindo na igreja, a gente não ficou sabendo nem porquê também. Então para a gente não ir no velório, também nem saber onde é a casa do irmão, quando o irmão morre. Onde será que o irmão mora? Para a gente não ficar assim. Mas para a gente ter esse controle. Sabe, querido, quando os irmãos vêm chegando, para que eles possam se sentir bem no nosso meio, se sentir bem, né? A pessoa possa estar bem no nosso meio, para que ela possa se sentir à vontade. Aquela coisa da primeira impressão que fica, quando ela se assenta,
Você vai cumprimentar a pessoa que é nova, a pessoa que está chegando agora, cumprimenta ela em nome de Jesus. Eu sei que é legal a gente ficar assim na rodinha, né, dos irmãos, né? E quando acaba o culto é interessante, a gente chega assim na rodinha, aquela coisa gostosa, é interessante. Mas às vezes tem alguém que chegou, visitante, alguém chegou para cultuar o Senhor pela primeira vez, e fica lá do lado, bota as duas mãozinhas para trás e vê que não vem ninguém. Sai, a gente nem vê. E a pessoa vai, sabe? Mas é uma alma que Deus sabe por que entrou nesse lugar, por que entrou por essas portas. Talvez sedenta, desesperada por Jesus. E às vezes faltou um sorriso. Você pode pensar assim, não, pastor, mas eu cheguei, já fiquei à vontade. Eu sei, mas nós todos somos diferentes uns dos outros. Uns mais fortes, outros mais fracos. Os mais fortes têm que suportar os mais fracos. Isso é princípio de Deus. Mas nunca precisei de nenhuma palavrinha para... Mas às vezes o irmão precisa de uma palavra para levantar ele, sabe, para que ele possa ter coragem para lutar. Às vezes o irmão precisa. E nós precisamos entender as limitações dos nossos irmãos. Um é mais limitado que o outro. Um é forte, mas o outro não tanto. Um cai, levanta e sacode o pó e anda de novo. Mas o outro cai e fica prostrado. Se a gente não estender a mão, ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai permanecer prostrado, vai permanecer caído. Sabe, querido? Quando que nós pegamos o microfone na mão para louvar o Senhor? Um instrumento, querido, para louvar o Senhor. Nós viemos a ter, querido, sensibilidade de saber o que a igreja ela está sentindo, como a igreja está recebendo aquilo que nós vamos estar passando, para que não fique, querido, algo como morto. Porque eu vou falar uma coisa para você, trazendo aqui para nós, os irmãos que ministram a palavra. É difícil. Às vezes, você trazer algo, claro, algo da parte de Deus, uma palavra, não sei. Se o começo foi complicado. Você se imagina estar lançando uma semente boa, a semente é sempre boa. Mas assim, num lugar onde você sabe que dificilmente vai brotar alguma coisa. Dificilmente vai brotar alguma coisa. Sabe, querido? Antes de nós virmos para o culto, aproveitando que já estamos em liderança, antes de nós virmos para o culto, tenha teu momento com Deus na tua casa. Não espere chegar no culto para você ter o teu momento com Deus. Aqui você vai ser um canal para as pessoas, para os irmãos. Mas na tua casa tem o teu momento com Deus. Tem o teu devocional, tem o teu tempo de oração, tem o teu tempo de estar ouvindo louvores a Deus, tem o teu tempo de estar meditando na palavra de Deus. Tem o seu tempo com Deus, querido, antes até mesmo de você vir para a igreja. Mas o meu tempo é muito corrido, eu sei, querido. Mas se Deus não abençoasse o nosso dia, nós não teríamos nem tempo para ser corrido diante do Senhor. Então, dê o seu tempo para Deus. Separe algum tempo para o Senhor na tua casa. Hoje tem Bíblia até falada, até narrada. Você pode estar fazendo suas atividades, bota o som lá para funcionar e liga lá e vai ouvindo a palavra, vai meditando naquilo que você está ouvindo. Facilidade tão grande hoje para a gente se envolver com as coisas de Deus. É claro que tem as coisas que não prestam, que vem fácil também. Mas vamos olhar para o lado de Deus. Tem uma facilidade tão grande para a gente buscar as coisas de Deus. Facilidade tão grande. Para você assistir coisas de Deus, para você ouvir coisas de Deus, para você participar das coisas de Deus, para você se entrosar. Existem Bíblias diferenciadas, querido. E às vezes o Senhor ele fala. Quando o Senhor fala, irmãos, nós precisamos ouvir aquilo que Deus ele tem falado para cada um de nós. Porque senão, irmãos, senão a pessoa ela fica sem direção. A pessoa ela fica totalmente sem direção. Quando ela não ouve, querido, a voz de Deus. Ela fica aqui em si, sabe, querido, como que se fosse um culto, a gente estivesse simplesmente em um momento assim, legal com os amigos, um momento a mais com os colegas, simplesmente isso com os irmãos. Sabe, irmãos, esse momento para a nossa vida, irmão, não é indiferente. Seja na tua casa você adorando ao Senhor, seja na igreja você adorando ao Senhor. Querido, esse momento que é uma oportunidade que Deus nos deu para cada um. É um presente de Deus, irmãos, que Deus dá para cada um de nós. É um presente de Deus. O tempo que Ele nos dá e que Ele nos permite que nós estejamos na casa dEle. Uma oportunidade. E muito breve mesmo nós vamos ter um grupo de evangelistas, pessoas que vão sair evangelizando nas ruas domingo de manhã. Imagine você domingo de manhã. Domingo de manhã a pessoa passa falando, pessoal, eu vou na feira comer um pastel. Vou. Sabe?
Enquanto a gente come um pastelzinho, tem gente indo para o inferno. E Deus nos ungiu para aquilo. Sabe, querido? Enquanto a gente está lá bem tranquilo, tem pessoas atribuladas, esperando algo para ler ou algo para ouvir. Quando Deus nos der condição, nos der condição assim, estrutura, nós vamos estar indo lá a um lugar maravilhoso, esse previso, esse dia em frente, para nós cultuarmos ao Senhor, para nós fazermos termos um tempo evangelístico naquele lugar. Precisamos pelo menos uma caixa de som decente para a gente estar indo lá, para algumas coisas desse tipo. Nós queremos ir ao lugar que nós desejamos, irmãos. O que nós queremos está lá fora. Nós precisamos ter algo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, porque nós não podemos, querido, dar algo para algum irmão ou formar um discípulo se nós não resolvermos a nossa própria vida com Deus. O mestre, ele gera um discípulo exatamente como ele é. Os discípulos não precisaram dizer, nós somos cristãos. Não, as pessoas começaram a chamar eles de cristãos porque eles foram gerados assim. Eles foram gerados. E as pessoas viram isso nele. Então, da maneira que nós vamos gerar alguém. Nós somos problemáticos, nós vamos gerar alguém problemático. Nós vamos gerar alguém assim. Se você é alguém que, ama a Deus, você vai gerar alguém que ama a Deus, porque você vai fazer com que a pessoa venha transbordar do amor de Deus dentro dela. Você vai fazer isso. A pessoa vai ser gerada exatamente como você é. Você gostaria que alguém fosse gerado assim como você é? Você gostaria assim, meu pessoal, igual eu, não, igual eu, só eu. Então, exatamente assim. Nós vamos gerar, mas para isso, nós precisamos daquilo que Deus tem por derramar sobre a nossa cabeça. Se coloca de pé por um instante. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Às vezes nós cantamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, até declaramos ao Senhor que nós queremos ser semelhantes a Ele, mas nós não conseguimos ser semelhantes ao Senhor, a não ser que nós estejamos próximos dEle, e o Espírito Santo de Deus vai nos fazer ter uma semelhança com Deus. Senão nós não vamos conseguir, não vamos ter sucesso nisso. Pode até mesmo ser um desejo do nosso coração, mas só a nossa aproximação vai fazer com que isso aconteça, que nós sejamos parecidos com Ele. E nós precisamos daquilo que Deus tem por derramar sobre a nossa cabeça. Aquilo que vem do vaso, não, do chifre. Nós precisamos daquilo que vem de Deus, daquilo da confirmação de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria, querido, que nesse momento nós vamos ter um momento de oração a princípio. Daqui a pouco vamos louvar ao Senhor. Mas eu não sei o que te impede, irmãos. Eu sei o que te impede. Nós vivemos em um tempo, querido, que nós temos uma igreja recuada. Nós vivemos em um tempo, querido, que nós vemos a igreja assistindo o tempo passar. Nós vivemos em uma era, em um tempo em que a igreja fica vendo os acontecimentos e parece que isso está escrito. Sim, está escrito. Mas está escrito também que Deus espera algo de nós nesse tempo. Que Deus quer realizar algo através das nossas vidas. Que Deus quer, querido, levantar pessoas em nosso meio que venham fazer coisas muito maiores do que aquilo que nós estamos fazendo, muito maiores. E nós estamos orando para que Deus desperte, querido, talentos em nosso meio, pessoas que tenham ousadia para ir além daquilo que nós amamos, daquilo que nós pensamos em ir. Pessoas que tenham visão além da nossa, amada. Pessoas que sejam muito mais usadas e ousadas e sejam como instrumentos na mão do Senhor. Talvez você cante porque acha a canção bonita, assim, eu quero ser como uma flecha atirada no alvo. Mas Deus, Ele vai atirar para o lado que Ele quiser. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Para seguir na direção de Deus? A direção de Deus nem sempre é a mesma tua. Quase sempre não é. Mas Ele quer nos atirar. Nós precisamos, querido, valorizar aquilo que Deus valoriza. E só se valoriza aquilo que Deus valoriza quando nós recebemos a unção dEle sobre a nossa vida, a capacitação dEle para fazer a obra que Ele tem para realizar em cada um de nós. Fecha os teus olhos. Gostaria que você não ficasse com a tua boca fechada, mas que você abrisse a tua boca nessa manhã e que você pudesse, querido, apresentar diante de Deus tudo aquilo que você chama de limitação, tudo aquilo que você chama de dificuldade,
tudo aquilo que você chama de obstáculo para você ir além. Gostaria que você apresentasse diante do Senhor. E se você realmente deseja, se você realmente quer ser um instrumento na mão do Senhor, você dissesse para o Senhor: Senhor, eu estou à tua disposição. O Senhor pode me enviar por onde o Senhor quiser. Você possa dizer ao Senhor: Senhor, fala que o teu servo ouve. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu quero entrar no molde do Senhor. Eu quero ser restaurado pelo teu Espírito Santo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E nós vamos nesse momento orar e apresentar as nossas vidas diante de Deus. Grandioso Deus e soberano Pai, atende, ó Senhor, a minha oração.